O outono em Florença possui uma melancolia peculiar. As folhas plátanos caem lentamente sobre as águas turvas do rio Arno, e o vento frio que desce das colinas da Toscana parece carregar consigo segredos antigos sussurrados pelas estátuas de mármore. Era nesse cenário que Lorenzo caminhava, com o rosto protegido pela gola de seu sobretudo de lã escura. Ele era o herdeiro do império de moda e imóveis de luxo da família De Angelo, um homem cujo coração havia se tornado tão frio e impenetrável quanto as pedras da Ponte Vecchio. 7 anos haviam se passado desde que a luz de sua vida fora apagada, mas a dor ainda residia no fundo de seus olhos escuros. Ele estava a caminho da Villa Rinaldi, uma propriedade histórica do século XVI que sua empresa acabará de adquirir para transformar em um hotel boutique. O projeto exigia uma restauração minuciosa dos afrescos originais, e a melhor equipe da Itália havia sido contratada. Lorenzo empurrou as pesadas portas de carvalho da vila, o som ecoando pelo saguão vazio e empoeirado. A luz fraca da tarde filtrava-se pelos vitrais, iluminando os andaimes montados no salão principal. Onde está a responsável pela equipe de restauração? Fui informado de que o cronograma está atrasado. Uma figura feminina, vestida com um macacão sujo de tinta e pó de gesso, desceu lentamente as escadas do andaime. Ela usava um lenço prendendo os cabelos castanhos, e suas mãos estavam cobertas por finas luvas de algodão. Quando ela se virou, o tempo pareceu parar. O ar nos pulmões de Lorenzo desapareceu, como se ele tivesse levado um golpe no estômago. Ali, a poucos metros de distância, estava Chiara. A mesma Chiara que, 7 anos antes, havia partido seu coração em 1000 pedaços e desaparecido sem deixar rastros. Ela estava mais velha, seus traços mais maduros, mas os olhos grandes e expressivos, que agora o encaravam com um misto de choque e pânico, eram exatamente os mesmos que povoavam os pesadelos de Lorenzo todas as noites. O silêncio que se instalou no salão era ensurdecedor, pesado com palavras não ditas, promessas quebradas e uma saudade que nenhum dos dois queria admitir. Lorenzo, senhor De Angelo, eu não sabia que esta propriedade pertencia à sua família. A voz dela tremia levemente, um detalhe que não passou despercebido por Lorenzo. Ele cerrou os punhos nos bolsos do sobretudo, lutando contra a tempestade de emoções que ameaçava engoli-lo. A raiva, a traição e um desejo irracional de abraçá-la travavam uma guerra dentro dele. Ele optou por erguer a muralha de gelo que havia construído com tanto esforço ao longo dos anos. Acredito que, no ambiente profissional, o tratamento adequado seja Sr. De Angelo, Senhorita Rossi. Surpreende-me vê-la aqui. Achei que tivesse abandonado Florença para buscar oportunidades mais lucrativas, como me disse no dia em que foi embora. As palavras dele eram como lâminas afiadas. Chiara sentiu o peito apertar, uma dor aguda que ela conhecia muito bem. Ela baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar duro e magoado do homem que ela nunca deixou de amar. Ela queria gritar a verdade, queria dizer que cada palavra daquele dia fatídico havia sido uma mentira forjada para salvá-lo, para salvar a si mesma e a sua mãe doentia. Mas os fantasmas do passado, na forma do pai implacável de Lorenzo, ainda a assombravam. Eu voltei há alguns anos. A restauração é a minha vida. Garantirei que o cronograma seja cumprido, Sr. De Angelo. Se a minha presença for um problema, posso pedir à minha mentora, Isabela, que assuma a liderança no local. Lorenzo deu um passo à frente, a proximidade fazendo o coração de Chiara bater descompassado. Ele podia sentir o cheiro de lavanda e óleo de linhaça que emanava dela, um perfume que era como uma âncora para as memórias mais felizes de sua juventude. Não. Você foi contratada por ser a melhor, ou assim me disseram. Não permitirei que assuntos do passado interfiram nos negócios da minha família. Você ficará e terminará o trabalho. Exijo relatórios diários do seu progresso, entregues pessoalmente a mim. Chiara assentiu lentamente, sentindo o peso daquela condenação. Trabalhar perto dele, vê-lo todos os dias, sentir a frieza de seu olhar seria uma tortura diária. Mas ela precisava daquele emprego. O tratamento médico de sua mãe ainda exigia recursos que ela mal conseguia cobrir. Quando Lorenzo virou as costas e saiu a passos largos, deixando a porta bater atrás de si, Chiara encostou-se no andaime e permitiu que uma única lágrima solitária escorresse por seu rosto sujo de poeira.
Nos dias que se seguiram, a Vila Rinaldi tornou-se um campo de batalha silencioso. Lorenzo visitava a obra todos os fins de tarde, sempre sob o pretexto de inspecionar os avanços. Ele caminhava pelos salões com uma postura rígida, apontando detalhes minúsculos, fazendo exigências impossíveis e mantendo um tom de voz estritamente profissional. Chiara suportava tudo com uma paciência estoica, respondendo com polidez e trabalhando até tarde da noite para atender às expectativas irreais dele. A tensão entre eles era tão densa que os outros restauradores começaram a evitar o salão principal quando Lorenzo estava presente. Uma tarde, o céu de Florença escureceu abruptamente, anunciando uma tempestade violenta. Trovões ecoaram pelas paredes de pedra da vila, e a chuva começou a açoitar os vitrais. Chiara estava no topo do andaime, tentando aplicar uma fina camada de verniz em um detalhe delicado do teto. A luz diminuiu drasticamente, dificultando sua visão. Só mais este pedaço. Preciso terminar antes que a umidade aumente muito. De repente, um clarão de raio iluminou o salão, seguido imediatamente por um estrondo ensurdecedor que fez as velhas janelas tremerem. Chiara, assustada, deu um sobressalto. O salto de sua bota escorregou na prancha de madeira úmida do andaime. Ela perdeu o equilíbrio, soltando um grito abafado enquanto sentia o corpo cair para trás, em direção ao chão de mármore duro a vários metros de altura. O tempo pareceu desacelerar. Ela fechou os olhos, esperando o impacto. Mas o impacto nunca veio. Em vez disso, dois braços fortes e desesperados a envolveram no ar, absorvendo o choque da queda enquanto ambos rolavam pelo chão empoeirado. Chiara abriu os olhos, ofegante, o coração disparado. Ela estava deitada sobre o peito de Lorenzo, que respirava com dificuldade, os braços ainda travados ao redor dela em um abraço protetor. O rosto dele estava a milímetros do dela, e a máscara de frieza havia desaparecido completamente, substituída por um terror cru e absoluto. Chiara! Meu Deus, Chiara, você está bem? Você se machucou? A voz dele estava rouca, desesperada. As mãos dele subiram para o rosto dela, tocando suas bochechas com uma urgência febril, verificando se havia ferimentos. O toque queimava a pele de Chiara, reacendendo a chama que ela havia tentado apagar por tantos anos. Por um breve momento, eles não eram o magnata amargo e a restauradora pobre, eram apenas Lorenzo e Chiara, dois jovens apaixonados sob o céu estrelado da Toscana, como eram no passado. Eu estou bem. Você me salvou. Lorenzo, você poderia ter se machucado gravemente. Ela tentou se afastar, sentindo que a proximidade era perigosa demais, mas os braços dele se apertaram levemente, recusando-se a soltá-la de imediato. Os olhos escuros de Lorenzo vasculharam o rosto dela, procurando respostas para perguntas que ele estava cansado de fazer a si mesmo. A chuva batia furiosamente contra as janelas, isolando-os do resto do mundo em uma bolha de tensão palpável. Por quê? Por que você me deixou daquele jeito? Como você pôde olhar nos meus olhos, dizer que nunca me amou, que eu era apenas um passatempo de rico, e desaparecer? Como pôde ser tão cruel? A dor na voz dele partiu o que restava do coração de Chiara. As lágrimas, que ela havia contido por tanto tempo, finalmente transbordaram, misturando-se com a poeira em seu rosto. Ela desviou o olhar, incapaz de suportar a vulnerabilidade nos olhos do homem que amava. Por favor, Lorenzo, me deixe ir. O passado não pode ser reescrito. Já causamos dor suficiente um ao outro. Lorenzo finalmente soltou os braços, o maxilar travado de frustração. Ele se levantou rapidamente, passando as mãos pelos cabelos escuros, e ajudou Chiara a se erguer, sem dizer uma palavra. A frieza havia retornado aos seus olhos, mas agora havia uma rachadura na parede de gelo, uma rachadura que ele não conseguia mais ignorar. Sem olhar para trás, ele marchou para fora do salão, deixando Chiara sozinha no meio da tempestade. O que nenhum dos dois sabia era que o incidente não havia passado despercebido. No dia seguinte, a notícia de que Lorenzo De Angelo estava passando tempo demais na Vila Rinaldi, acompanhando de perto o trabalho de uma certa restauradora, chegou aos ouvidos da pior pessoa possível, Alessandro De Angelo, o patriarca da família. Alessandro era um homem de poder, implacável nos negócios e na vida pessoal.
Para ele, a família De Angelo era a realeza de Florença, e herdeiros como Lorenzo não deveriam se misturar com plebeus sem nome ou fortuna. Na manhã de terça-feira, o escritório improvisado de Chiara na vila foi invadido. A porta se abriu de supetão, e a figura imponente de Alessandro entrou, usando um terno impecável e apoiando-se em uma bengala de prata. O sorriso em seu rosto era tão afiado quanto o de um lobo prestes a devorar sua presa. Senhorita Rossi. Que surpresa desagradável descobrir que a praga que eu expulsei do jardim do meu filho retornou para infestar minha propriedade. O sangue de Chiara gelou. O pânico de 7 anos atrás retornou com força total. Ela instintivamente recuou, segurando a beirada de sua mesa com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Senhor Alessandro, eu não procurei por isso. Minha empresa foi contratada pelo consórcio. Eu nem sabia que a vila pertencia à sua família quando aceitei o trabalho. Pouco importa o que você sabia ou não sabia. O fato é que você está perto demais do meu filho. Eu avisei o que aconteceria se você ousasse cruzar o caminho dele novamente. Lembra-se da nossa pequena conversa anos atrás? Sobre a frágil saúde de sua pobre mãe? Seria uma pena se os especialistas que cuidam dela de repente se recusassem a tratá-la devido a complicações burocráticas ou financeiras. E quanto à pequena empresa da sua mentora, Isabela? Um simples telefonema meu pode garantir que ela nunca mais consiga um contrato na Itália. Chiara sentiu falta de ar. O monstro estava ali novamente, ameaçando destruir tudo o que ela amava para proteger o precioso nome de sua família. Ela engoliu em seco, as lágrimas de humilhação e desespero picando seus olhos. Eu não tenho nada com Lorenzo. Nós mal nos suportamos. Por favor, deixe minha mãe fora disso. Eu terminarei a minha parte do projeto esta semana e irei embora. Lorenzo nunca mais me verá, eu prometo. Você tem até sexta-feira. Sexta-feira ao meio-dia, eu quero você fora desta cidade. Se você não desaparecer como da última vez, destruirei sua vida e a de todos ao seu redor. Considere isso meu último ato de misericórdia. Alessandro girou nos calcanhares e saiu, o som rítmico de sua bengala ecoando pelo corredor como a contagem regressiva de uma bomba. Chiara desabou na cadeira, chorando copiosamente. Ela havia perdido Lorenzo uma vez para salvar sua mãe, e agora teria que perder a pequena vida que havia reconstruído pelo mesmo motivo. O destino parecia rir de seu sofrimento. Naquela mesma noite, Lorenzo não conseguiu dormir. A imagem de Chiara caindo, o calor do corpo dela contra o seu, a dor não resolvida em seus olhos o atormentavam. Ele precisava de respostas. Sentindo-se inquieto, ele dirigiu até a oficina de restauração de Isabela, no centro antigo de Florença. A luz estava acesa, indicando que alguém trabalhava até tarde. Ele entrou silenciosamente. O cheiro de produtos químicos e madeira antiga impregnava o ar. Ele procurou por Chiara, mas a oficina parecia vazia. No entanto, ao passar pela mesa de Isabela, algo chamou sua atenção. Era uma pasta de couro aberta, cheia de faturas médicas antigas e correspondências. No topo da pilha, havia um envelope grosso com o brasão da família De Angelo impresso em relevo. O coração de Lorenzo começou a bater mais rápido. Ele pegou o envelope. Não estava lacrado. Dentro, havia um cheque nominal a Chiara Rossi, datado de 7 anos atrás, com um valor exorbitante. Junto ao cheque, havia uma cópia de um contrato legal, assinada por seu pai, Alessandro, e por Chiara. Lorenzo começou a ler o documento, e a cada linha, seu mundo desmoronava. O contrato exigia que Chiara cortasse todos os laços com Lorenzo, mudasse de cidade e mantivesse total silêncio sobre o acordo. Em troca, Alessandro pagaria os custos integrais dos tratamentos experimentais para a mãe de Chiara, que sofria de uma doença cardíaca grave. A última cláusula estipulava que, caso Chiara revelasse a verdade a Lorenzo, o financiamento seria imediatamente cortado e as dívidas acumuladas seriam cobradas judicialmente. Lorenzo sentiu as pernas cederem. Ele caiu de joelhos no chão empoeirado da oficina, o papel tremendo em suas mãos. Um grito de pura agonia e fúria escapou de sua garganta, ecoando pelas paredes repletas de arte antiga. 7 anos. 7 anos de ódio,
de amargura, de noite sem dormir, amaldiçoando a mulher que ele achava que o havia descartado por ganância ou falta de amor. E durante todo esse tempo, ela havia carregado o fardo mais pesado imaginável. Ela havia vendido a própria felicidade, sacrificado o amor de sua vida, para salvar a mãe. Ela o havia protegido das garras do próprio pai, suportando o ódio dele em silêncio. Lorenzo, o que você está fazendo aqui a essa hora? Lorenzo ergueu a cabeça. Isabela, a senhora idosa que sempre fora como uma segunda mãe para Chiara, estava parada na porta dos fundos, parecendo assustada. Lorenzo levantou-se lentamente, segurando o papel como se fosse sua única tábua de salvação. Os olhos dele estavam vermelhos, marejados de lágrimas grossas que finalmente caíam livremente. Por que vocês nunca me contaram? Por que deixaram que eu a odiasse? Isabela, por favor. Eu acabei de ler isto. Por que ela fez isso comigo? Isabela suspirou pesadamente, a tristeza envelhecendo seu rosto. Ela caminhou até ele e colocou a mão calejada sobre o ombro do jovem. Porque ela te amava demais, Lorenzo. O seu pai ameaçou destruir a carreira dela, mas isso ela suportaria. O que ela não pôde suportar foi a ameaça de que a mãe morreria sem o tratamento. E o seu pai deixou muito claro que, se você descobrisse a verdade, você brigaria com ele, perderia sua herança e o império da família. Chiara não queria ser o motivo da sua ruína. Ela escolheu ser a vilã da sua história para que você pudesse ter o mundo inteiro aos seus pés. Eu não quero o mundo. Eu nunca quis um mundo sem ela. Onde ela está? Onde está a Chiara agora? O pânico tomou conta do rosto de Isabela. Ela olhou para o relógio na parede. Oh, meu Deus! Seu pai esteve na vila hoje de manhã. Ele ameaçou Chiara novamente. Ela me ligou aos prantos. Ela fez as malas. Ela disse que não podia arriscar a segurança da mãe de novo e que Florença era perigosa demais agora. Ela pegou o trem das 11 horas para Roma, no intuito de desaparecer definitivamente. Das 11? Faltam 20 minutos. Lorenzo não esperou por mais nada. Ele largou o papel sobre a mesa e correu para a rua, entrando em seu carro esportivo com a urgência de um homem lutando por sua própria vida. Os pneus cantaram nas ruas estreitas de paralelepípedos de Florença. A chuva fina havia começado a cair novamente, deixando o asfalto escorregadio, mas Lorenzo não se importava. O medo de perdê-la para sempre, agora que sabia de toda a verdade, era uma força avassaladora. Ele chegou à estação de Santa Maria Novella faltando 5 minutos para as 11. Ele abandonou o carro de qualquer jeito em uma zona proibida, deixando as chaves no contato, e correu para dentro do terminal gigantesco. O lugar estava caótico, cheio de turistas e passageiros noturnos. O painel eletrônico brilhava com letras laranjas: trem de alta velocidade para Roma, plataforma 12, partindo em 3 minutos. O coração de Lorenzo martelava contra as costelas enquanto ele corria pelo saguão, empurrando as pessoas para o lado, os olhos escuros escaneando freneticamente a multidão em busca da pequena figura de macacão ou de seu casaco de lã. Chiara! Ele gritou, a voz rouca cortando o ruído da estação. Ele alcançou a plataforma 12. Os apitos finais já soavam. As portas do trem começavam a emitir o aviso sonoro de fechamento. E então, ele a viu. Ela estava parada perto da porta do vagão 4, segurando uma pequena mala de couro velho. Os ombros dela estavam caídos, a postura denotando uma derrota absoluta e desoladora. Ela estava prestes a entrar no trem quando o grito desesperado de Lorenzo a fez parar. Chiara! Não! Por favor, não entre nesse trem! Chiara congelou. Ela se virou lentamente, os olhos arregalados, o rosto pálido e manchado pelas lágrimas recentes. Lorenzo correu pela plataforma, a respiração entrecortada, os cabelos molhados de chuva colados na testa. Ele parou a um passo de distância dela, ofegante, olhando-a com uma intensidade que a fez tremer. Lorenzo, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Se o seu pai souber. Dane-se o meu pai. Dane-se o dinheiro, a empresa, a Vila Rinaldi, o Império de Ângelo. Dane-se tudo. Eu sei, Chiara. Eu descobri a verdade. As palavras atingiram Chiara como um raio.
O pânico tomou conta dela, e a pequena mala de couro caiu de suas mãos com um baque surdo na plataforma. Você não devia ter descoberto. Ele vai destruir tudo. Ele vai machucar a minha mãe. Lorenzo, por favor, vá embora. Finja que me odeia. Você precisa me odiar. Lorenzo deu um passo à frente e agarrou os ombros dela com firmeza, mas com uma ternura infinita, puxando-a para perto de seu peito. As portas do trem se fecharam atrás deles com um chiado mecânico, e a locomotiva começou a se mover lentamente, deixando-os para trás na plataforma, envoltos no vapor e na névoa da noite florentina. Eu nunca te odiei. Eu tentei, por 7 anos, com todas as minhas forças, mas o meu coração sempre pertenceu a você. Eu li o contrato. Eu sei do sacrifício que você fez por mim, para proteger a mim e a sua mãe. Como você pôde carregar esse fardo sozinha por tanto tempo? Como eu pude ser tão cego? As lágrimas de Chiara agora jorravam livremente. Ela tentou se soltar do abraço dele, mas os braços de Lorenzo eram um porto seguro do qual ela secretamente nunca quis sair. Ela enterrou o rosto no peito dele, agarrando a lapela do sobretudo úmido como se fosse a única coisa real no mundo. Eu te amava demais para ver você perder seus sonhos por minha causa. O seu pai me encurralou. Eu não tive escolha. Me perdoe, Lorenzo. Me perdoe por ter quebrado seu coração. Lorenzo levou uma das mãos aos cabelos dela, acariciando-os suavemente, enquanto a outra mão erguia o queixo de Chiara, forçando-a a olhar em seus olhos escuros e profundos, agora transbordando de um amor incondicional e renovado. Não há nada para perdoar, minha vida. Você foi a pessoa mais forte e corajosa que eu já conheci. E eu juro, pelo céu de Florença, que ninguém, muito menos Alessandro De Angelo, vai separar você de mim novamente. Amanhã de manhã, eu renunciarei publicamente à minha posição na empresa. Transferirei a mãe para a melhor clínica de Roma ou Milão. Nós começaremos do zero, juntos. Mas a sua herança, a sua família. Você é a minha família, Chiara. Você sempre foi a minha casa. O resto é apenas pó e pedra. Eu prefiro viver uma vida inteira de pobreza ao seu lado do que governar o mundo sozinho. O barulho do trem partindo ecoava ao longe, mas para eles, o mundo havia se calado. Sob a luz amarelada dos postes da plataforma de Santa Maria Novella, Lorenzo inclinou-se e uniu seus lábios aos dela. O beijo não era urgente nem desesperado como as emoções que os trouxeram até ali, era lento, profundo e cheio de perdão, um selo definitivo sobre uma promessa de eternidade. 7 anos de solidão, de segredos amargos e dor desapareceram naquele instante, lavados pelas lágrimas que se misturavam na pele dos dois. O destino os havia testado com a crueldade de uma tragédia grega, mas o amor verdadeiro, forjado no fogo do sacrifício e da resiliência, provou ser muito mais forte do que a ganância e o orgulho de uma família arrogante. Florença, com suas ruas antigas e pontes imemoriais, testemunhou naquela noite chuvosa o renascimento do amor mais puro. O herdeiro havia abdicado de seu trono de vaidade, não por fraqueza, mas pela maior força de todas. E Chiara, a artista de mãos calejadas, finalmente pôde colorir o resto de seus dias com a paleta da felicidade que tanto merecia. Eles não sabiam quais batalhas enfrentariam ao amanhecer, mas enquanto caminhavam de mãos dadas para fora da estação, enfrentando a chuva suave da Toscana, sabiam de uma única certeza absoluta: jamais soltariam as mãos um do outro novamente.